Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí novamente, mais um podcast aí para vocês. Gente, a gente sabe aí que a gente aí está numa recorrência de gravação de vídeos falando sobre reforma tributária, onde todo mundo tem suas dúvidas e a gente sabe como é um pouco complexo, na verdade, em questão da reforma tributária. Gente, no primeiro podcast que a gente gravou, a gente deu uma pincelada no geral sobre a reforma tributária. Hoje nós vamos entrar um pouco mais no detalhe em relação a você que tem revenda de veículos usados, tá? A gente vai entrar mais na particularidade hoje nesse item. E assim, sucessivamente nos outros vídeos, a gente vai entrando em outras particularidades, como serviços, como indústria, como comércio em geral também. Gente, vamos lá. Novamente, quem está aí presente conosco aqui é o Marco, a Fabiane, especialistas, consultores aqui do escritório da Vilmar Contabilidade. Gente, acredito que todos vocês já conhecem. Quem não conhece ainda, se apresente aqui. Boa tarde, gente. Tudo jóia? Obrigado, Jackson. A gente está aqui de novo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a reforma, tentar entender, principalmente desmistificar toda essa situação e tentar deixar vocês um pouquinho mais antenados com o que acontece. Gente, de dezembro até agora, mais de 1.300 alterações na legislação tributária brasileira. Então, o tempo todo a gente tem que estar se atualizando e, principalmente, passando para os nossos clientes o que é a realidade desse momento. Amanhã pode ser que mude, mas a gente está aqui para passar o que a gente consegue. Amanhã pode ter uma decisão judicial contrária ao que a gente falou aqui. É verdade, é. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma tributária dentro da revenda de veículos. Vai ter muita alteração, então a gente sabe que muitos dos nossos clientes já têm revendas de veículos há anos e eles vão ter que recomeçar do zero a parte administrativa das empresas, porque vai mudar tudo, gente. A gente vai ter que reprogramar todo o negócio para a gente não perder dinheiro com a reforma tributária, tá? Vai ser um aumento significativo de carga tributária. Nós trouxemos hoje, Jackson, um pouquinho mais aberto, nós trouxemos cálculos para mostrar com exemplos práticos como vai ser a reforma e tem bastante mudança, né, Marco? Tem bastante mudança que vai impactar diretamente na formulação do preço do cliente. Então, os nossos clientes têm que estar sempre antenados em relação a isso. A não cumulatividade ampla, ela passa a fazer parte do cotidiano. O que seria essa não cumulatividade ampla? Eu passo a me utilizar de créditos que eu vou tomando durante a aquisição do veículo, durante as despesas que eu tenho em relação à minha empresa, despesas que eu tenho em relação a esse veículo, e esses créditos tomados vão ser a chave para eu não pagar uma carga tributária tão alta. Fábio, quanto que se prevê aí de aumento de carga tributária, mais ou menos? Um aumento de 100% no valor de impostos a pagar. Lembrando, gente, que quando a gente fala da reforma tributária, imposto de renda e contribuição social, que é aquela guia que a gente paga no final do mês, no dia 30, no dia 31, ela não vai ter alteração. O que vai mudar agora? Vai mudar aquela guia que a gente pagava do ICMS no dia 10, vai mudar a guia do PIS e COFINS que a gente pagava no dia 25 e vai virar a guia de IBS e CBS. Qual vai ser a data do vencimento do IBS e CBS, Marco? Uma boa pergunta essa, né? Vão ser duas guias que a gente vai pagar? Outra boa pergunta que a gente vai ter que saber. Se é assim, Fábio, sabe dizer quanto que vai ser a alíquota? Só Deus sabe, gente. Bom, gente, nós estamos falando então do projeto de lei complementar, que é o 214/2025. A gente hoje está referenciando essa lei complementar, só para a gente reforçar aqui, né? Que é a lei da reforma tributária, né, Jackson? É a lei que normatizou toda a reforma que foi trazida pela emenda constitucional e ela tem vários pontos-chave da reforma. Muitos pontos ainda que precisam ser tratados, como a gente brincou há pouco, a data do vencimento do imposto, a forma de recolhimento, e aí a gente precisa, como contador, deixar muito claro para o empresário que o que a gente tem de informação, a gente vai trazendo para vocês, mas tem muitos dados que nem nós conhecemos ainda. Por quê? Porque o governo está liberando aos poucos, em doses homeopáticas, as alterações, as normas. Um exemplo específico em relação a isso é a nota eletrônica de aluguel. Até 2025 não existia nota eletrônica de aluguel. Em 2026 tem uma lei que diz que aluguel tem que ser uma nota fiscal eletrônica.
emitida lá no Portal Nacional, mas o portal ainda não está pronto para emitir a nota. Então, a gente vai aprendendo junto com vocês alguns pontos, a gente vai estudando muito, né, Marco, para conseguir acompanhar as alterações que são bem grandes, para estar instruindo vocês da melhor forma possível para não perder dinheiro nesse processo, tá? E quem não tiver preparado, gente, vai perder dinheiro. O empresário precisa fazer muita conta, fazer muito cálculo, vai ter que mudar processos para não perder dinheiro. Jackson, até aproveitando a deixa que você deixou em relação à Lei 214, ela vai trazer bem o que a gente tem que pensar em relação ao crédito presumido, Fábio. O crédito presumido na aquisição de veículos por pessoas jurídicas de pessoas físicas destinados exclusivamente à revenda. Como é que vai ficar isso aí, Fábio? Então, a 214, ela trouxe duas novidades muito grandes para as revendas de veículo. Como funcionava antes da reforma tributária? A gente tinha uma alíquota específica que a gente aplicava no PIS e COFINS, que era 3,65 sobre a diferença do valor de venda do veículo para o valor de compra, e a gente pagava uma guia de ICMS, que tinha uma redução de base de cálculo de 95%, então sobre os 5% da venda aplicava 12%. Não se falava em crédito, ou se a gente falava em crédito, era um valor muito pequenininho. Esse é o benefício que a gente está se referindo agora, que é o benefício dos carros, dos veículos usados, certo? Isso. Só que é legal também contemplar também, Fábio, desculpa estar te cortando aí, mas como é que funciona esse benefício depois da reforma? Ele vai continuar ou não continua mais? Continua. Então, o que aconteceu? A gente troca 3 impostos que a gente se tinha, era um crédito de ICMS quando comprava um veículo usado de uma revenda grande, né? As grandes revendas, Renault, Chevrolet, enfim. E a gente comprava, tinha um pedacinho de crédito, mas era muito pequenininho. E a gente passa para não cumulatividade plena. Ou seja, todos os serviços, todos os gastos, a gente vai ter um crédito sobre o valor daquela despesa que a gente teve mensalmente, e a gente passa a ter um crédito presumido na compra do veículo usado. Isso não existia, tá, gente? Mas na prática, o que isso vai acarretar? Um aumento substancial no valor do imposto, porque com o governo nunca nada é simples, né, Marco? Então, o crédito que a gente vai tomar, ele não é simplesmente eu vou pegar todas as minhas despesas e eu vou apropriar crédito. São algumas regrinhas que a gente precisa seguir. Além do que, a tomada do crédito não é na mesma proporção do valor do imposto a ser cobrado na venda. Então, eu vou ter essa diferença de tributação e o que passa a ser substancial. Quando eu falava em 13,65, eu estou falando em projeções de 26,5%, 27%, podendo chegar talvez até 30% de crédito, né? De imposto a ser pago. Então vai ficar bem grande essa diferença aí. Quem vai pagar, no final, é o contribuinte ou o próprio empresário que vai ter que arcar com esse custo aí. Ô Fábio, você falou, me assustou um pouco antes também, com certeza quem está acompanhando a gente vai assustar um pouco, você falou que vai ter um aumento de 100%, né? Vamos lá, só para a gente detalhar esse 100% ali. Por exemplo, claro, agora com a reforma, então se eu apropriar de todos os meus créditos, eu posso talvez ter um benefício maior de pagar menos tributo ou não? Não, pelas simulações que a gente fez, Jackson, o imposto vai aumentar muito mais. A gente vai falar um pouquinho sobre as regras que a gente precisa seguir na tomada do crédito, e aí eu vou mostrar um cálculo para vocês de como vai funcionar na prática, no dia a dia. Mas assim, sendo muito transparente com o empresário, qual é a tendência? O valor do carro usado vai aumentar. Porque a gente sabe que quem manda no mercado, quem manda no preço final, no fim das contas, é o mercado. Então, se o meu concorrente está praticando um preço muito menor, ou ele está fazendo uma mágica, que a gente sabe que não existe, ou ele vai ter que seguir, vai ter que aumentar o preço do veículo dele para conseguir pagar o imposto. E isso vai acontecer com todo mundo. Então, a tendência com a reforma é que o veículo usado tenha um aumento de valor. Ele vai ter, ou eu vou ter que trabalhar com uma margem de lucro menor, e a gente sabe, né, que o garagista já trabalha com uma margem de lucro pequena, ou ele vai ter que aumentar o preço para vender e repassar o valor do imposto que vai ser acrescido no negócio dele para o consumidor final. Então, no fim das contas, é isso. Quem for comprar carro usado vai pagar mais caro porque o imposto é mais alto. Fábio, olha só, aí hoje, na realidade de hoje, né, quando eu compro um carro de uma concessionária, eu recebo um crédito
que eu consigo me beneficiar, certo? Do ICMS apenas. Do ICMS, ótimo. Agora, hoje, se eu faço uma compra de um carro de uma pessoa física, eu não me aproprio de nada, certo? Não tem crédito nenhum. Na reforma, eu consigo me apropriar de algum crédito eu comprando meu carro de uma pessoa física? Vai sim, vai ter um crédito presumido de IBS e CBS sobre o valor da compra do carro usado. A gente trouxe o cálculo e vai mostrar daqui a pouquinho esse cálculo. Marco, fala um pouquinho do devedor contumaz, fala um pouquinho da forma de apropriação do crédito para a gente entrar no cálculo. Só para a gente tentar entender um pouquinho, existe a figura do devedor contumaz, que ele é o quê? Aquele devedor para o fisco que ele reiteradamente ele não paga, ele simplesmente decide que ele não vai pagar o imposto. Abre aspas, saiu uma lei em janeiro de 2026 tratando sobre o que é o devedor contumaz. Então, aquela pessoa que não paga o imposto, que reiteradamente faz parcelamentos de impostos, paga, né? Só paga a entrada, não paga o parcelamento, né? Essa pessoa vai ser considerada devedor contumaz e essa pessoa vai ter várias penalidades perante o fisco. A gente vai fazer uma live falando sobre isso também, tá, pessoal? Por que é importante a gente tocar nesse assunto? Porque esse é o cara que joga os preços lá para baixo. Ele não paga imposto, ele não tem nenhum tributo, não existe nenhum compromisso, enquanto que aquele comerciante que faz tudo certinho, que paga os seus impostos, não consegue chegar na mesma margem. Por quê? Porque ele tem uma carga tributária altíssima por cima dele. Então, a tendência que, mesmo aumentando os preços, a reforma tributária vai acabar com essa situação. O jogo zera. Com essa concorrência desleal, né, gente? Isso acaba com a reforma. Esse é um ponto positivo muito bom, porque os sistemas que vão ser criados, eles realmente vão acompanhar o contribuinte de perto. E se o contribuinte chegar num ponto que ele é considerado devedor contumaz, tem até possibilidade de bloqueio da emissão de nota fiscal dele. Olha só. Ou saída de mercadoria só mediante pagamento do imposto. Isso vai beneficiar quem faz certo. Né? Outra coisa importante, gente, mesmo que esse aumento de carga tributária seja o que nós estamos prevendo tão grande quanto isso, existem estratégias legais que as empresas vão ter que tomar para que, no mínimo, mitigue um pouco esse impacto. E a gente vai estar demonstrando de que forma a gente consegue diminuir um pouco, não atenuar na sua totalidade, mas diminuir um pouco esses impactos, né? Fábio, você vai mostrar para nós como é que fica a situação? Então, quando a gente fala dos créditos, né? Por que a gente citou aqui o devedor contumaz? Eu vou ter que fazer uma avaliação dos meus fornecedores. E eu vou ter que, com a reforma tributária, entender se o meu fornecedor é MEI, se o meu fornecedor é uma empresa do Simples regular, se é uma empresa do Simples que vai pagar o IBS e o CBS por fora, se é uma empresa que está com todas as obrigações em dia, caso contrário, eu vou perder o crédito. E eu perdendo o crédito desse meu fornecedor, eu acrescento 25%, 30% do valor do serviço que ele prestou para mim como custo. Ou seja, ao invés de ter um crédito, aquilo virou um custo para minha empresa. Então, a gente vai ver aqui o cálculo, né? Nós fizemos um comparativo mostrando o sistema atual em uma venda de um veículo usado que foi vendido por R$100 mil e teve uma compra de R$90 mil. Gente, quando vocês compram um veículo de uma pessoa física, vocês vão gastar com latoeiro, com pintura, com lavação, com higienização do veículo. Hoje, esses serviços, eles não te dão nenhum benefício, a gente não tem nenhum crédito. E a gente sabe que muitos lavadores, por exemplo, são MEIs e não emitem nota fiscal para a nossa empresa. Isso com a reforma acabou. A gente vai ter que pedir nota fiscal de tudo. Por quê? A gente vai ter crédito na compra do pneu, a gente vai ter crédito de IBS e CBS da energia elétrica, da locação, da loja, a gente vai poder apropriar crédito de tudo isso. Então, se a alíquota de IBS e CBS for estabelecida em 25%, eu posso reduzir em 25% o meu custo da locação. Por quê? De um aluguel de R$10 mil, 25% é crédito, então eu tomo um crédito de R$2.500. E, na prática, isso quer dizer que, para mim, o aluguel só custou R$7.500, porque eu tive um valor de crédito muito bom. Mas para que eu possa apropriar esse crédito, eu tenho que ter um aluguel com um fornecedor correto, que paga os impostos, que faz a declaração certinha. E por isso que o cara que não é correto, ele vai ser expurgado do mercado.
Ele vai sair fora. Ah, isso vai acontecer da noite para o dia? Não, isso não vai acontecer da noite para o dia. Como a gente já citou no nossa primeira conversa, o sistema que vai controlar tudo isso, ele está em construção, ele é um sistema muito robusto, ele vai ser implementado ao longo dos anos. Então, esse mundo ideal que está sendo planejado, eu acredito que daqui a 5, 6 anos vai começar a acontecer. Mas por que a gente precisa começar a pensar nisso agora? Para não perder dinheiro no decorrer do processo e para quando chegar lá na frente, a gente não ser o fornecedor que vai ser expurgado no mercado. Então, a gente precisa fazer muita conta, tá? Ô, Fábio, antes de você entrar ali na apresentação, realmente, agora eu sei que tem muita gente que vai ficar com dúvida, mas quem é que vai controlar tudo isso? Esse fornecedor, se ele pagou certinho, se ele é contumaz, se ele não é? Quem é que vai fazer esse controle? A Serpro está fazendo um sistema para a Receita Federal que vai ser como uma conta corrente bancária que vai tratar dos nossos impostos. Nessa conta corrente, Jackson, vai estar o valor do meu débito e o valor do meu crédito. Entendi. E o crédito só vai aparecer lá se o devedor ter feito tudo certinho, ter emitido o documento, ter entregue todas as declarações, não é só pagar o imposto, é fazer a declaração mensalmente, né? Todas as declarações para o fisco, aí vai aparecer o crédito. Sabe aquele imposto de renda da pessoa física, o pré-preenchido, que Sim. aparece uma vez por ano? Sim, Ele vai ser diário para as empresas. E aí, fazendo finalização, fazendo fechamento, verifica o crédito que eu tenho, utilizo ou não utiliza, né? Exatamente. Só lembrando, né, Fábio Jackson, que mesmo que o Serpro faça o controle do crédito que você tem versus pagamento, versus o que você utilizou desse crédito, vai caber ao comerciante, ao empresário, o controle da entrada. Então, eu vou ter que saber de onde eu estou comprando, de que forma está entrando. Isso vai ser um papel, mais um que vai ficar na conta do empresário, que ele vai ter que entender quem é o fornecedor dele. Ele vai ter que conhecer muito a fundo o seu fornecedor. Como a gente sempre fala, o setor de compras de uma empresa passa a ser o coração dessa empresa pulsante. O coração do custo. Por quê? Porque eu tenho que não só ter o melhor custo, mas eu vou ter que ter o melhor custo de compra junto com o melhor crédito e com um crédito bom. Porque se eu comprar um crédito, um valor bom, um custo bom, mas de uma empresa da qual ela não está entregando as obrigações, esse custo não é válido. Também não serve, né? Exatamente. É que você não pode se apropriar dele depois, né? Exatamente. Então, isso vai virar o que para ti? Vai virar uma despesa, que você perdeu aquele crédito, né? E para nós, na contabilidade, vai aumentar a carga de trabalho infinitamente, porque hoje o que a gente controla em uma conta contábil, em 2 contas contábeis, vai virar no mínimo 3 contas contábeis. Olha só. Então, vai mudar a forma que a gente faz contabilidade, a forma que a gente registra os impostos na contabilidade. Os balanços vão ser diferentes com a reforma tributária. É uma mudança onde todos vão ter que se adaptar. E quem não tiver preparado vai ficar para trás, em todos os sentidos. Bom, gente, quero chamar a atenção de vocês. Vocês viram como é importante ter uma equipe sempre andando na frente, especializada. Nós aqui, não quero só puxar papel aqui para ver uma contabilidade. Isso é uma exigência a nível nacional, isso aí. Então, de você estar sempre atualizado, andar. Você que tem um escritório, busca informação para o seu escritório. A gente que é muito preocupado com nossos clientes, por isso que a gente faz esses podcasts para trazer essas informações, mas nós aqui da Viomar Contabilidade, tudo que a gente está conversando, a gente faz isso para os nossos clientes. A gente faz esse estudo e traz para o nosso cliente o que é bom, o que é certo, o que não, e aquilo, essas projeções, essas simulações. Isso é extremamente importante. O tempo está passando. 2026 está logo ali. E aí começa a valer o jogo. Já entendeu? é fevereiro, né? Já é fevereiro. Janeiro. A nossa preocupação é manter a saúde financeira do cliente para que ele se perpetue dentro da nossa contabilidade, né? Eu acho que essa é a mensagem principal. E, gente, não é 2026. 1º de abril está batendo na porta. 1º de abril a informação do IBS e do CBS tem que estar na nota, senão vai ter multa. O governo não foi bonzinho quando ele prorrogou. Ele prorrogou porque o sistema dele não estava pronto. Olha só. Então, a gente precisa, por isso que lá em novembro, no final de novembro, Jackson, a gente já estava mandando comunicado para os clientes, avisando os clientes que tinha que fazer a informação, para ele não ter uma multa, porque as multas, elas são altas.
As penalidades por descumprimento da legislação tributária, elas são muito altas e elas podem quebrar o negócio. E assim, né, Fábio e Jackson, não é só. A gente tem mudanças que acontecem agora em abril, por exemplo, a classificação tributária, a nova classificação, o C-Classe Tribute, que vai ser de cada produto. É muito simples, eu só troco um parâmetro pelo outro. Não, porque cada tipo de venda, cada pessoa que eu estou vendendo, eu vou ter que ter uma classificação tributária específica, porque eu posso estar vendendo para uma pessoa que é isenta. E se eu botar a classificação do isento para aquele que tem que pagar o IBS, uma pessoa jurídica, que vai tomar crédito, eu posso ser multado, ou pior, a nota fiscal não vai sair, ninguém vai entender o motivo da nota não vai ser emitida. Sair. Ela vai ser rejeitada, vai acontecer rejeição. Se todas as informações... A gente aqui em Santa Catarina já está acostumado com isso. O nosso sistema da Cefaz, ele é muito para frente, né? E ele sempre faz essas validações. A gente já teve algo muito semelhante com as informações dos TTDs, mas tem muito estado que nunca passou por isso e vai começar. Se as informações não forem coerentes, não fechar o C-Classe Tribute com o CFOP, com o CST da nota, a nota vai ser rejeitada. Você não vai conseguir fazer faturamento, vai ter caminhão parado do lado de fora esperando para carregar, tá, gente? Caramba. Mas vamos voltar aqui para o cálculo para a gente finalizar, até para não tornar um assunto tão longo, né, gente? Porque não é todo mundo que gosta de tributário também. A gente vai ficar o dia inteiro aqui conversando. Uma semana. É verdade. Então, no nosso exemplo, né, a gente teve a venda de um veículo por 100 mil reais. Esse veículo teve um valor de compra de 90 mil. Atualmente, como a gente faz o cálculo? A gente pega essa receita de 10 mil, aplica a presunção do imposto de renda e da contribuição social, que não vai mudar. Esse cálculo aqui, gente, IR-CSLL, continua o mesmo. A guia vai vencer no dia 31, no último dia do mês, eu posso fazer o pagamento em cotas, aqui não muda nada. O que vai mudar? Esses impostos aqui, ó, PIS, COFINS e ICMS. Então, o PIS e COFINS, em uma receita de 10 mil reais, eu vou ter 365 reais de PIS e COFINS e eu vou ter 600 reais de ICMS a pagar. Então, eu fico com uma carga efetiva de imposto sobre o meu ganho de 2,28%. Um total de tributos de 1.008 a pagar, tá? Quando a gente vai falar do IBS-CBS, muda todo o cálculo. Então, o PIS e COFINS deixa de existir e ele passa para o que eles chamam de IVA dual, que é o IBS e o CBS, e eu vou ter... A gente fez a simulação com a alíquota de 25%. Fomos muito otimistas, tá? Quando iniciou a reforma, se falava em 26,5%, e num curso que a gente fez no ano passado com uma pessoa que está lá no comitê da reforma, ela já começou a falar em partir de 28%, tá? Mas nós fizemos com 25% a simulação. Então, a gente vai tomar crédito sobre a lavação, sobre a latuaria, sobre o pneu, tá? E a gente vai poder apropriar esses créditos pela saída também, né? E a gente tem um crédito presumido de 25% sobre o valor da compra. E esse crédito presumido, ele só vale para empresas que fazem revenda de veículos usados, tem que estar lá no KNAI dela. Eu sou uma empresa que eu tenho um imobilizado e vou vender, vou tributar sim? Não, gente, aí é ganho de capital. Então, o que a gente está falando aqui é específico para os nossos garagistas, tá? Então, eu vou ter esse crédito presumido de 25%, que no nosso exemplo aqui deu um crédito de 22.500. Vou somar com os meus outros créditos que eu apropriei sobre a lavação, sobre a latuaria, sobre o pneu. Eu vou ter crédito da energia elétrica, eu vou ter crédito da locação. Todos esses créditos entram no mês a mês aqui na conta. E aí eu vou ter os 25% sobre os 100 mil reais. Então, os 25% sobre os 100 mil, menos o meu crédito presumido, chega em 2.500. Aí eu tenho mais os meus outros créditos e eu chego num valor de IBS a pagar de 2.000 reais. Observe, pessoal, a gente está falando de 2.000 de IBS e CBS aqui, tá? Contra 1.008 com o imposto de renda e a contribuição social. Então, o imposto vai mais do que dobrar. No nosso exemplo aqui, a gente tem um acréscimo de R$ 992, um acréscimo de 98% no imposto. Isso aqui é real? Isso aqui a gente fez com base no faturamento de um cliente que vendeu um veículo na última semana, tá? Esses são os gastos reais das notas que os nossos clientes nos mandam.
Então, a gente precisa pensar muito bem, fazer muito cálculo, estruturar o negócio, começar a conversar com o MEI que presta serviço para a gente, começar a conversar com a empresa do Simples que presta serviço, que a gente sabe que o garagista ele vai lá e tem o mesmo fornecedor há 10, 15, 20 anos, né? Porque é a tua pessoa de confiança que presta um bom serviço. Mas eles não querem emitir nota. Então, como a gente faz atualmente? A gente faz a distribuição de lucro para o proprietário da empresa, o proprietário vai lá e paga do bolso dele para esses fornecedores. Agora, isso não pode mais acontecer. Esse pagamento tem que passar pela conta da empresa para gerar o crédito. Porque, no nosso exemplo aqui, a gente está falando de R$500 de crédito. Então, é uma diminuição de 5% no total do imposto a pagar, tá? É uma diferença muito grande, gente. Não dá para perder todo o crédito, todo o gasto que a gente tiver, a gente vai ter que apropriar o crédito. Olha só, pode Cada falar. crédito que a gente perde é margem que eu estou sacrificando. Na verdade, E a margem já é baixa, né, gente? deixei de apropriar, eu tiro do meu bolso para pagar. É isso mesmo. Exatamente. Ponto final. Então, assim, eu tenho o tio lá, latoeiro, que me fornece serviço há muitos anos, tal. A gente vai ter que sentar e ver. Ou a gente melhora o preço, porque eu não vou ter esse crédito, mas eu vou ter um preço mais competitivo e aí eu vou ganhar. Ou eu vou ter que sacrificar minha margem, então eu vou ter que procurar outro fornecedor. Vai ser um efeito cascata, Vai já ser que natural isso aí. todo mundo vai ter que se adaptar. Todo mundo vai ter que se adaptar em relação. Mas eu vou ter que passar para um regime muito mais lucro real, presumido? Não. O próprio regime híbrido do Simples já me dá o direito à tomada desse crédito. Então, vai ter que se adaptar o teu fornecedor. Por isso que eu volto àquela história. A compra, o setor de compras é o coração da empresa. Ele vai ter que entender isso. E sozinho, o empresário vai ter que penar, ele vai precisar de ajuda. Ele vai precisar de gente ajudando ele nesse sentido. E a gente que está aqui no dia a dia, trabalha 2 décadas com isso, está tendo que estudar muito, está tendo um esforço muito grande para entender. Imagina o empresário que não tem a formação para fazer isso. Imagina a pessoa do compras que nunca trabalhou com imposto na vida. Então, ele precisa realmente buscar esse conhecimento para conseguir não perder dinheiro na empresa. Tá, Legal. gente? Isso é muito importante. Caramba, assim, quanto tempo nós estamos aqui? Muita informação, né? Sim. E foi muito legal esse slide que você trouxe ali, essa apresentação mais na prática, para a gente entender realmente o quanto realmente isso está impactando no bolso, na verdade, né? E só botando, Jacques, então, o cálculo ali não é fixo, né? Tudo vai depender de quanto eu vou estar tomando de crédito, qual é o sistema tributário que o meu fornecedor tem. Então, ele varia sempre. Pode ser que eu tome crédito no montante total da venda? Muito difícil, porque você teria que ter um gasto muito grande. Mas na composição eu posso ter. E só uma coisa que a gente não colocou, Fábio, lembrar que o crédito presumido do veículo adquirido de pessoa física, ele é específico e exclusivo para uso na revenda deste veículo que eu adquiri. Esse não é um crédito que vai lá para o meu conta corrente, que eu vou poder utilizar. Vai ser um ajuste que a contabilidade vai fazer lá no sistema de apuração do IBS-CBS. Como é feito no cálculo da pessoa física, que a gente pode fazer lançamentos à parte, a contabilidade vai ter que fazer. E a contabilidade vai ter que aprender a fazer isso, vai ter que estudar, vai ter que estar preparada. E a gente tá, né, Jackson? Mas já estamos desde o começo, desde o ano passado, nós trabalhando muito forte em cima disso aí. Que bacana. Gente, Marco, Fábio, o que a gente pode, para a gente não estender demais também, porque a gente, aqui nossos podcasts são objetivos, não adianta a gente ficar fazendo rodeio aqui, não. É objetivo, esse é o jogo que a gente tem que jogar e é isso que a gente quer apresentar para vocês, tá? Como vai acontecer daqui para frente. Temos mais alguma coisa que a gente pode ainda acrescentar aí nas revendas de carros aí? Eu acredito que a parte mais específica a gente tratou. Claro que, gente, falando de reforma, nada é simples, nada é fácil. Não é aquele bicho de 7 cabeças que vem sendo pintado, mas também não é simples. Fábio, tudo que a gente está falando hoje aqui, hoje a gente é o que a legislação está falando hoje, até o dia de hoje. Eu só garanto mais amanhã a gente também já não sabe mais. Então, amanhã assim, a gente vê se não sai outra norma, outra instrução normativa tratando sobre isso, né? Mas o que eu digo para os empresários realmente, né, pessoal?
Esse é o momento em que vocês vão ter que realmente investir alguns valores, vocês vão precisar de profissionais preparados atendendo vocês, para ajudar vocês a organizar o dia a dia, para que em janeiro de 2027, quando o CBS entrar em operação, vocês estejam com as empresas prontas e aptas a receber a nova forma de tributação. Porque senão vocês vão perder dinheiro, vocês vão jogar dinheiro fora. Vocês precisam usar esse período de transição que é 2026 para arrumar a casa. Porque se não arrumar a casa esse ano, ano que vem é tarde. A pessoa vai perder dinheiro. Show, bacana. Jackson, aproveitando, sei que ainda é cedo, mas eu sei que a Vilmar tá para vir com novidades sobre isso aí também, Eu ia né? falar um pouco sobre isso agora. Passando a bola pro Jackson, então. Legal, gente, seguinte. Quem é cliente Vilmar Contabilidade não precisa se preocupar. Nós estamos antenados 100% com o negócio de vocês, tá? Isso vocês podem ficar extremamente tranquilo. Mas você que não é cliente da Vilmar Contabilidade, nós temos um programa aqui, que a gente criou um programa da reforma tributária. Você não precisa ser cliente da Vilmar, mas se você tem interesse de entender como é que esse programa funciona, me chame aqui, a gente bate um papo, eu quero apresentar para vocês. Tudo que a gente está conversando aqui, a gente faz esse trabalho para você. Me chame aqui. Gente, mais algum... Estamos indo para o encerramento, vamos encerrar o nosso bate-papo aqui. Agradeço muito, Marco e Fábio, aí, pelo nosso bate-papo, com muita informação rica. Gente, me chame aqui, acompanhe nós aqui nas redes sociais. Nós estamos fazendo podcast em tempos falando sobre reforma tributária. A vez foi agora das revendas de carro. O próximo a gente vai trazendo ainda para vocês, se vamos falar sobre serviços, sobre aluguéis, sobre comércio ou indústria, enfim. Gente, nos acompanhem aí. Um forte abraço para cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Até mais.